Muita gente me conhece por causa da internet, só que em 2009 comecei minha carreira na TV. Fui como mágico no programa do Silvio Santos. Quem acha que o melhor mágico de hoje foi o Pyong, pode aplaudir. Depois de 3, 4 anos na TV, eu criei o canal Pyong TV, comecei com vlogs, quadros diferentes e fui testando. Eu comecei a melhorar muito a comunicação, postura, elementos, timing, falar em vídeo, passar vergonha na rua, que eu fazia umas coisas tipo baixar a calça e sair correndo gritando. A mágica me ajudou também a ter um diferencial no YouTube. Eu era o único mágico. E aí acabei achando no timing certo, no começo da internet. Tinha chegado a 40 mil inscritos em 6 meses, lá atrás, que não tinha muito usuário. E aí eu fui, em 2016, entrei numa leva de hipnotizar artistas, Celso Portiolli, alguns youtubers, depois foi a Adriane Galisteu, fui no programa da Eliana, hipnotizei ela, fui no Gentili e tal. Em 40 dias, nesse intervalo que viralizou hipnose como novidade, algo novo, divertido, eu ganhei 1 milhão de inscritos. O cara é mágico, empreendedor, influencer, pai e ex-BBB. Palestrante, comediante, ele, cara, é muita coisa. Foi eleito um dos jovens mais promissores do Brasil pela Forbes. Eu tomei uma decisão, eu vou estudar hipnose, eu vou ser o maior especialista. Era 2, 3 mil e-mails por dia, chegou a acumular 35 mil e-mails. Você responde um, chega a 100. Responde outro, chega a mais 200. Aí eu falei, cara, a demanda é gigante. Eu comecei o instituto, comecei a formar terapeutas. Foi o ponto de virada, né? Foi. Depois de 10 anos de carreira, chegou o convite do Big Brother. Pô, vai ser a primeira edição com famosos, vai ter o efeito novidades, foi outro público. Sou um desconhecido, entrei no Big Brother, saí com 20 milhões de seguidores, meu Deus, o Brasil inteiro me conhece. E aí a cabeça pira. Aí alguns piram legal. Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da Remessa Online, a plataforma especializada em transferências internacionais, com as melhores e mais completas soluções em câmbio para pessoas e empresas. Com a Remessa, você pode enviar ou receber dinheiro do exterior, transferir para sua própria conta internacional, receber pagamentos e salários de empresas estrangeiras, e no meu caso, é por onde eu recebo a monetização do AdSense do YouTube, resultado do crescimento da audiência aqui do podcast. Se você também é criador de conteúdo, pode usar a Remessa para receber de várias plataformas, como Twitch, TikTok, Instagram e muito mais. E tem mais, se você vai viajar para o exterior, a conta e o cartão global da Remessa te garantem muito mais economias em compras, saques e pagamentos em mais de 175 países. É só criar sua conta global, pedir o cartão físico ou virtual e viajar tranquilo com 10% mais economia que com seu cartão de crédito. Então, quando o assunto é câmbio, transferências internacionais e conta global de forma simples, segura, rápida e com menor custo, não tem pra ninguém. Escolha a Remessa Online. Quer saber mais? Acesse o site através do QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição desse episódio. Pyong, obrigado pela presença e por aceitar o convite. É isso, cara. Prazer estar aqui com você. Valeu pelo convite. Muito bom. Pyong, eu conheço você há mais de uma década, né? Caraca, bicho. Por YouTube, né? Como youtuber, sei. como influenciador, né? Mas a minha curiosidade, né, porque você passou por algumas reinvenções ao longo da carreira, mas como que a sua origem pessoal te levou aos seus primeiros passos profissionais na internet? Cara, até voltar um pouquinho, porque muita gente me conhece por causa da internet, mas acho que eu surgi na internet. Só que em 2009 comecei minha carreira. Então foi 16 anos de carreira esse ano, no final do ano, comecei em 2009 na TV. Então eu comecei na televisão, nessa parte artística, midiática, 2009, eu fui como mágico no programa do Silvio Santos. Meu Deus. Então, eu passei 2009, 10, 11, 12 aparecendo em televisão. Tanto que eu fiquei um ano fixo num programa no SBT, no Qual é o Talento, como assistente de palco e mágico. Então o começo foi a mágica que me levou pra TV. E aí eu fiquei 3 anos, que o YouTube ainda não era... Era mato, a internet era mato. Ninguém usava muito rede social, o Instagram... Nem lembro se nasceu em 2012, 2013, mas tinha só foto com aqueles filtros esquisitos, não tinha vídeo, não tinha nada. E lá, depois de 3, 4 anos na TV, caindo um pouco as participações, comecei a olhar para a internet, estudar a internet, para ter mais autonomia e encontrar um outro caminho. Porque na época que, tô falando de 2009 ou 2008, 10, você não consegue ficar famoso com a internet. Ali era TV, rádio, ser cantor. E olhe lá, né? Era o caminho normal das grandes mídias de massa, focado muito em artistas, né? Ou você era ator, ou cantor, algo do tipo. Ou apresentador, né? Ou apresentador em poucos canais, né? O poder da mídia era centralizado. Sim. Aí o que a internet fez e as redes sociais? Descentralizou completamente. Tanto que lá no começo, ou hoje também, deu na mão de cada pessoa, ser humano, empresa,
a virar um criador de conteúdo, de programas, de realities, de qualquer coisa. Você produz o que você quer, expõe o que você quer. E lá atrás a gente tinha muitos formatos de vlogs. Sim. Ainda tem, mas os primeiros ali. E o termo youtuber, né, e até o nome, o termo influenciador, não eram termos de mercado, né? Não. Era blogueiro e tudo mais, e depois foi evoluindo, né? Porque tinha os blogs, internet e tal, no começo da internet. E aí quando surgiu o YouTube, esse termo influenciador, eu fui dar uma pesquisada, assim, pelo que eu sei, começou lá fora, né, nos Estados Unidos, aí veio pra cá. Não é como se a gente tivesse dado o nome pra gente, que a gente influenciava, alguma coisa. Tanto que tinha gente que critica e criticava. Mas o termo veio dos Estados Unidos. Então, por a gente criar conteúdo pro YouTube, a gente virou youtuber. Sim. Porque vídeo era só YouTube. Apesar de ter outras ferramentas, era só YouTube. Então virou youtuber, Christian Figueiredo, Cossielo, Whindersson, eu, Sim. toda aquela galera os dinossauros, né? Os dinossauros da internet, os adolescentes ali apostando na criação de conteúdo na internet. E hoje realmente possibilitou qualquer pessoa, um luva de pedreiro no interior, ele se tornar um fenômeno global. O Carlinhos Maia, Whindersson, eu, Christian Figueiredo, tem muita gente com 20, 30 milhões de seguidores. Mas lá no começo, todos começamos com 0 inscritos. E você, quando você começou seu canal, e que você notou nessa questão da transição da TV, da audiência da TV, para perder a dependência de um canal só, de um meio só, né? Você foi com o mesmo tipo de conteúdo, de entretenimento e mágica, né? Entretenimento, mágica, humor, sketch, assim, eu testava muitos formatos. Eu tive um canal anterior, que eu tinha com outros amigos, a gente acabou desfazendo, tive conflitos, né? O primeiro conflito entre sócios foi muito cedo. Sempre tem, né? Então, todo empreendedor, quem não teve conflito com sócio ainda vai ter. Já tive. Então, mas sempre tem. É um desafio, né? Relacionamento, pessoas, é um desafio. Agora, depois que esse canal de 6 meses, a gente tinha chegado a 40 mil inscritos em 6 meses. Lá atrás, que não tinha muito usuário. Não assistiam YouTube. Assiste, pesquisa isso no YouTube. E aí, depois disso, eu criei o canal 2014, o Pyong TV, que foi com a mesma proposta. Comecei com um vlog falando de nomes, um vlog encenado que a gente falava, né? Uma coisa é você falar, ou daily vlog, que é mostrar o seu dia a dia, e agora eu fazia um vlog mostrando as cenas de coisas acontecendo. E dali eu fiz mágica, fiz uns quadros diferentes e fui testando. Teve até portal de notícia, tipo, um quadro de notícias. Na verdade, você foi construindo a audiência e testando os formatos de conteúdo, né? Eu tenho uma curiosidade, né? Você falou do Silvio Santos, você começou com mágica, né, e tudo mais, mas quais eram as suas referências de mágico, né? Porque eu lembro quando eu era criança, tinha David Copperfield, e tempos depois veio vários outros, né, usando a mídia de massa e tudo mais. David Copperfield ainda é uma referência, né, considerado o mágico do século e o único bilionário, né, em dólar no mundo. Na época, quando eu comecei, tinha muitos nomes que não são conhecidos pelo público geral, mas David Blaine, a galera conhece, então David Blaine foi uma boa referência na época que explodiu. Tem uns mágicos chamados David Stone, Henry Evans, são campeões mundiais, tem vários campeões mundiais do FISM, que é o campeonato de mágicas do mundo, a Copa do Mundo, a cada 3 anos, em países diferentes. Você chegou aí? Eu cheguei aí na Coreia. Que legal. FISM em 2018 ou 19. Avançou 18, bem? 21... 24, 25. Eu só participei como congressista, né? E não pra participar de torneio nem nada. Mas teve várias referências. Agora, David Blaine foi um cara que abriu muita porta com esse negócio de street magic. Mágica de rua. Não era mais aquele cara de cartola, fazendo aparecer pombo, ou fazendo no palco, como David Copperfield, grandes ilusões. E aí, o cartomagia sempre existiu, né? Mágica de carta, na mesa, em restaurante. Aí, eu tive várias inspirações pra fazer mágica. Só que o motivo de eu ter começado mágica foi uma coisa que... É o mesmo motivo de eu ter começado a dançar break antes. Então eu danço break. Adolescente. Desde os 10 anos. Comecei a dançar. Ainda hoje entro no palco pra dar palestra pulando com uma mão. Então eu comecei a dançar pra chamar atenção. Muita livro, muitos conteúdos hoje falam sobre a economia da atenção, né? E é uma coisa que de criança eu queria chamar atenção, eu queria ser diferente. E aí comecei a dançar break pra ter um talento atrativo diferente. E dali eu só larguei um pouco a dança, continuei fazendo, mas larguei por causa que eu vi que a mágica ela abrangiu um público maior. Perfeito. Mas de certa forma, intuitivamente, já era uma cabeça de pensar em tamanho de audiência. Intuitivamente foi. Não foi um negócio tipo assim. Claro. Só que foi uma conclusão que eu cheguei e falei, caramba,
Nem todo mundo gosta de me ver me arrastando no chão e pulando com uma mão e girando a cabeça. Agora, a mágica, você vê que criança gosta, adulto gosta, as pessoas da escola gostavam. Eu falei, caramba, a mágica chama mais atenção. E curiosamente, a gente vai depois avançar, né, para os tempos mais recentes, de certa forma a mágica, você tá trabalhando com a percepção da mente já, né? Exatamente. Que acho que tem uma liga com o que você faz hoje, mas enfim. Mas é muito louco, porque é uma coisa totalmente... Fui completamente desconexa o negócio de chegar em hipnose, mente humana. A mágica eu escolhi como uma arte, mas é bem completo. A mágica ela é considerada a rainha das artes. Ela envolve todas as áreas ao mesmo tempo. Então tem rotinas, você precisa de musicalidade, você precisa de microcoordenação motora, macrocoordenação motora. Você precisa estar... Pensa que o mágico, ele tem uma camada de pensamento pra mais, acima do ser humano comum. Porque o que é a mágica? A gente precisa quebrar a realidade. Eu preciso quebrar a lógica. Então eu tenho uma linha de pensamento lógica do mundo e que a pessoa conhece as leis da física, isso, aquilo. Então eu preciso criar uma ilusão e quebrar a lógica. Porque se o copo tá aqui, eu não tenho como sumir. Então eu preciso pensar como é que eu uso de artifícios para que a pessoa tenha a ilusão de que esse copo desapareceu e que isso pareça mágico. Então, isso ajudou muito a desenvolver criatividade e pensar em várias camadas acima. Tanto que eu gosto muito de sempre citar esse livro do Adam Grant, sabe? Originals. Sim, ele é ótimo. O que mais chamou do livro, pra mim, o que mais chamou a atenção foi a pesquisa sobre os ganhadores do Prêmio Nobel. Ele faz uma pesquisa entre 1905 até 2005, durante 100 anos. Um padrão para saber o que eles faziam, o que eles estudavam. Aí o padrão que ele viu que quem toca instrumentos musicais tem 2 vezes mais chance de ganhar um prêmio Nobel. Nobel. Quem faz pinturas, esculturas e artes assim nesse estilo no geral tem 7 vezes mais chance. Quem escreve contos, poesias e histórias tem 12 vezes mais chance de ganhar um prêmio Nobel. Agora, quem é ator, dançarino ou mágico tem 22 vezes mais chance. Por conta das competências que tem que dos desenvolver. Hobbies e conhecimentos que os vencedores do prêmio Nobel tinham. Muitos faziam mágica. Você acha que Muitos dançavam. Você acha que a mágica expandiu tua percepção a ponto de te ajudar como empreendedor posteriormente? Cara, indiretamente sim. Porque, como eu falei, é uma coisa até subconsciente do desenvolvimento assim, do cérebro, das conexões neurais, porque eu tô sempre pensando diferente. Certo? Então eu estou olhando pra onde ninguém tá olhando. E como que é empreender e inovar, né? É olhar dessa forma, né? olhar diferente, porque todo mundo tá fazendo igual. É uma receita. Aí vem os inovadores, as pessoas que conseguem transformar o mercado, novos modelos de negócio. Então, sempre olhando para soluções diferentes. Isso me ajudou bastante a fazer a coisa, além de que uma habilidade essencial que me ajudou muito. Eu sou asiático, a gente é ultra introvertido. Sim, não tem aquela coisa de afeto, carinho, somos, né? E quando eu era criança, eu era esse cara. Sofria bullying por ser asiático. Também. Então, mas acho que a gente tem os mesmos problemas de infância. Não tinha nem Coreia, não era a Coreia de hoje. Sim. Era tipo, todo mundo era japonês. Chinês era japonês, que tá há mais tempo aqui, né? Sim. Então era arigato, sayonara, japa, e aí japa. E entre asiáticos não tem coisa pior do que uma raça ser confundida com a outra. Então, cara... Não é? Você sabe disso. Aí as pessoas... e tinha conflito na época ainda. Não sei se... Quantos anos você tem? Bem mais que você. Bem mais? Você pegou uma época que os coreanos e os japoneses saíam na porrada na balada? Sim. Nossa, cara. Isso já era velho. Então, mas a galera saía na porrada. Sim. Odiavam, né? Uns aos outros. Tal. E os ocidentais nunca entendiam isso. Não entendiam. Né? Essa rixa, né? Mas é porque a história, né? Lá, né? O Japão domina a Coreia e tem todo um negócio. Mas, voltando, né? Eu era introvertido e tal. Agora, o que me ajudou a desenvolver a minha comunicação foram 2 coisas principais. De poder me apresentar no palco, a dança, obviamente, né, de se expor na frente dos outros, mas não ajudar na comunicação. Aí me apresentava em teatro na escola, ganhei troféus como melhor ator na escola, queria fazer apresentação de dança no final do ano, e depois o que me ajudou, caramba? Virei otaku. Meu Deus. Virei otaku. Caramba. Isso aí, cara, me ajudou muito. É sério, eu refleti uma vez sobre isso, porque pensa assim, o asiático mais introvertido. Não se comunica, não fala com ocidentais, sabe? Tá virando uma bolha. E aí, quando eu comecei a consumir anime e em eventos de anime, o pessoal era meio doido. Sim.
Então eu puxava a galera pra ser tipo... E dane-se, E dane-se né? o resto, dane-se todo aham. mundo. Então eu comecei a me expressar muito mais. E aí, na mesma época, eu fui fazer mágica. Então eu comecei a fazer mágica. Eu tinha que comunicar com as pessoas. Sim. Então eu comecei a melhorar muito comunicação, postura, elementos, timing. Então a mágica me ajudou no contexto geral de comunicação, posicionamento, postura, a lógica, né? A questão da criatividade, originalidade cerebral, que ele cita na pesquisa. E dali me ajudou, a mágica me ajudou também a ter um diferencial no YouTube. Eu era o único mágico. Sim. Então tem a questão de timing. Timing e no momento onde a plataforma estava crescendo. Você sabe, a gente já volta, mas o meu primeiro podcast no YouTube, ele é de 2010. Na época que o YouTube só podia ter vídeo de até 10 minutos, né? Então, tipo, Nossa, um episódio... 2010. um episódio de 40 minutos de podcast tinha que ter parte 1, 2, 3, 4. Tá no YouTube até hoje, lá, meu outro canal, que é o Man The Arena. E naquele podcast, teve um determinado momento, 2014, talvez, porque durou de 2010 a 2015 esse podcast, né? Teve mais de 100 episódios entrevistando alguns dos principais empreendedores de tecnologia da época. Uhum. O primeiro presidente do Uber no Brasil e por aí vai. E alguma pessoa que trabalhava com você na época foi no nossa gravação um dia, que era na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, falando, putz, eu represento o Pyong Lee, a gente queria ver se vocês têm interesse em entrevistar. E era num outro momento, um outro timing da gente. Caramba, foi entende? 2014 ou 15, porque 14 Sim. que eu comecei a ter crescimento desse canal atual. Sim, São os 8 milhões. Caramba. É. Mas você parênteses. foi pioneiro. Fomos, né? Você, na originalidade, usando a mágica, né? A gente no formato de podcast Então, em 2010. mas caramba, né? 2010 podcast. Não tinha. Não existia. Tinha. Exato. Não, 2010 não tinha nem canais. Muitos amigos meus não tinham nem começado. Exato. Tá lá. Eu também não tinha começado. 17 de abril de 2010, o primeiro vídeo postado. Caramba, meu, que loucura. Mas depois aí eu trouxe isso pra internet. Então me ajudou a me comunicar, falar em vídeo, Uhum. passar vergonha na rua. Que eu fazia umas coisas, tipo, umas cenas ali, tinha que abaixar a calça e sair correndo gritando. Eu tinha que interagir com pessoas. Eu testava muitas, sabe aquelas pranks na rua? Sim. Mas não era bem prank. Tinha um canal que eu me inspirava, que ele fazia, tipo, umas besteiras, apontava pra pessoa e falava assim, ó, confio em você. Aí virava de costas e se jogava pra ver se a pessoa segurava. E aí eu comecei a modelar isso e testar, fazer, ou seja, eu tive que ser muito desinibido e começar a desenvolver mais pra... Uhum. Essa personalidade de hoje seria mais extroversão, nível de extroversão alta. E isso me ajudou a diferenciar de ser asiático, era o único asiático, de fazer mágica. Uhum. Tinha uma troca de conteúdo muito boa, e aí acabei achando no timing certo, na época certa, no começo da internet. Como se tivesse... Pensa que na nossa geração lá atrás, começando, a gente abriu o caminho para todos os outros hoje. Perfeito. E o teu crescimento foi rápido e você se tornou referência. Como que nesse momento, né, que você estava lidando muito mais com conteúdo de entretenimento, qual foi o ponto de virada que você começou a ver, putz, construir uma audiência, como que eu posso construir mais autoridade e você chegou em determinado momento à hipnose, por exemplo? Cara, olha que louco, né? A hipnose hoje ela é o principal pilar, né, da minha vida. Ela é uma ferramenta principal que eu virei autoridade. Mas olha como ela entrou. Eu fui contratado em 2015 para fazer a publicidade do filme Truque de Mestre, tá? Já viu o filme? Sim. Tem 1, 2, vai sair o 3. Uhum. E aí, era um reprise, não era o lançamento. Falar, vai passar no canal fechado tal. A gente quer que você divulgue isso. Aí eu já tinha assistido o filme, reassisti, eu falei, caramba, meu, mágica eu já fazia, o quê, 2015 final? Já tava uns 6 anos fazendo mágica. Já conhecia todos os profissionais, já fazia todos os tipos de mágica. Não tinha outro influenciador para fazer esse trabalho que não você, talvez. Aí eu pensei, caramba, mas hipnose, velho, tem hipnose no filme, seria interessante. Só que a minha percepção era, é falso, é mentira, é do capeta. É meio charlatanismo. Místico, charlatão. Uhum. E eu sempre passei uma imagem muito séria, né? Correta das coisas, sem falar besteira. Então eu fui para um amigo meu, que era mágico e que tava fazendo hipnose há 10 anos. E ele palestrava falando desse tema. Aí eu falei, caramba, peraí, deixa eu perguntar pra ele. Você pode fazer hipnose no meio da rua, tal, alguma coisa pro vídeo? Posso. Convidei ele. Aí ele foi pra rua, na gravação, e ele fez hipnose com uma galerona desconhecida ali. E você testemunhando. E eu olhando aquilo, chocado,
quase falando assim, nossa, tá amarrado. Que é muito louco, né? Você não tem um contato. É uma coisa que me surpreende, depois de ter acesso a todos os tipos de conhecimento. O ser humano, ele nunca fala de hipnose. Seu pai, sua mãe não fala. Vovó, escola. E se fala, e se você tem contato com o desenho do Pica-Pau, sabe? É em filme, é isso. Então tudo é esquisito. E aí eu vi acontecendo, assim, com gente que tava passando na rua. 2, 3 grupos que a gente parou pra gravar. Falei, cara, parece uma falha na Matrix. Porque você já viu os vídeos de hipnose? Sim, claro. Como é que a pessoa, até desde a coisa básica, que pra mim é básico, mas as pessoas se surpreendem ainda hoje, de esquecer o próprio nome, de a pessoa esquecer um número, a pessoa alucinar e ver o Michael Jackson na frente dela, ela começa a chorar e se desesperar. Já fiz ver Cristiano Ronaldo, ídolo K-pop, Justin Bieber, a galera começa a chorar, tremer, e aí dá pra tomar um copo d'água sentindo gosto de vinho e ficar bêbado com água, e aí você estala o dedo e não tá mais bêbado. Eu falei, meu, que porcaria é essa? E eu sempre fui muito curioso. Acho que essa é uma característica muito importante que me ajudou muito de querer saber a resposta das coisas, do porquê das coisas. E de se reinventar várias vezes também. E aí lá foi algo meio não proposital, porque eu perguntei pra ele, o que acontece na cabeça das pessoas? Qual a ciência por Qual trás? a ciência? O que acontece dentro, internamente, para que aconteça todos esses efeitos? Aí ele falou, pô, não dá pra te explicar aqui em 10 minutos no meio da rua, mas eu vou te convidar pra fazer meu treinamento. E aí eu fui, em 2016, fevereiro, fazer o primeiro imersão de hipnose. Aí ele mostrou que tinha um passo a passo, quais eram os mitos, as mentiras, que era um processo natural da mente, que tem método. Eu falei, pô, aprendi o método e tal. E lá o intuito da imersão era só aprender a técnica da hipnose, hipnotizar outras pessoas. Só que no final ele falou, ó, isso aí que vocês conheceram da hipnose não é nem 5, 10%. Porque o objetivo real e do que dá pra fazer com a hipnose é você reprogramar a mente das pessoas e tratar transtornos. Certo. Aí ele citou depressão, ansiedade, É uma ferramenta de saúde fobias, mental, né? vícios, medos, baixa autoestima, crença limitante, reprogramar o que tá errado internamente. E em vez de ele só falar, se ele tivesse falado, talvez eu não tivesse nem buscado. Só que no final da imersão, ele falou, eu vou mostrar. E aí pegou um dos voluntários, ele perguntou, quem tem um problema aqui, que testou terapia, tá há muitos anos com esse problema, não consegue resolver, ou toma remédio, isso, aquilo. Aí veio várias pessoas, né? Todo mundo tem problema pra resolver. Aí tinha um que pareceu mais urgente, 8 anos lá sofrendo com pânico, baixa autoestima, ansiedade, não lembro o que era, mas eram 2 problemas. Aí ele foi lá na frente, sentou, ele começou o processo da hipnose, passo a passo que ele ensinou, só que no meio do caminho onde a gente faz aquelas coisas divertidas, que nem eu hipnotizei Rodrigo Faro, Celso Portiolli, todas aquelas hipnoses divertidas, não entram no processo de terapia. Dali, do meio pra frente, são técnicas terapêuticas mesmo, de ressignificação. Ele consegue acessar memórias de onde está vinculado o erro. Aí vem memórias da infância, da vida adulta, pessoas que ele tem pendência emocional, isso, aquilo. Cara, não lembro o tempo, mas eu sempre falo 2 horas, tava zerado. Em 2 horas ele zerou o problema do cara. Então, quer dizer, tem aquela camada da hipnose que é um lado mais entretenimento, Isso. midiático, e tem esse lado profundo que não gera muita mídia, mas gera transformação. Exatamente. E eu fiquei inconformado, né? Porque aquilo explodiu minha cabeça. Todo mundo, com as cenas que vieram, as memórias que vieram, todo mundo tava arrepiado, todo mundo chorando na sala e tal. E aquilo explodiu minha cabeça e eu falei, caramba, meu, como é que as pessoas não conhecem isso? E aí conecta com a minha história, né? Foi todo costurado, assim. Meu pai faleceu muito cedo, com 35 anos, por causa de depressão. Depressão levou ao vício de álcool, cigarro, não trabalhava, não vivia, só acordava pra beber, fumar e dormir, e não trabalhava, não pagava as contas, começava a levar os móveis de casa porque não pagava. A gente teve que ser criado pelos meus avós. Na verdade, minha mãe foi embora quando eu tinha 9, e aí um sócio dele traiu ele, roubou na mesma época, aí ele afundou. Putz. E aí ficou 3 anos internando em hospital, saindo, precisava de transplante, aí a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, e ficou em hospital público. E aí, na fila do transplante, esperando, faleceu. Então, eu falei, caramba, como as pessoas não conhecem isso? Todos os números que eu vejo, pô, $1 trilhão de prejuízo na economia global. Todo ano, saúde mental.
Depressão, tinha 320 milhões de pessoas quando eu vi 9 anos atrás, aumentando 2% ao ano. Ansiedade, Brasil, o país mais ansioso do mundo, 5º mais depressivo, só piora, só aumenta. Aí veio o quê? Redes sociais aumentando, Sim. aí pandemia, só piora. E aumenta o espectro porque não tem classe social, não tem idade. Não tem, Exato. todas as camadas da sociedade vivem problemas, tanto que, independente de religião, crença, classe social, tanto que eu vi muitas notícias e isso me afetou muito, assim, de ver pastor, sabe, casado, ministerial, 3 filhos, se suicidando por causa de depressão. Nem a religião segurou. Esse é o ponto, sabe? Então, é uma doença e... É uma doença, né? Eu acredito que tem espectros e partes do público que eles só veem os sintomas, leem, eles acham, se autodiagnosticam e falam, eu sou depressivo, tudo. Então tem que tomar cuidado, principalmente hoje com TDAH. Todo mundo se autodiagnostica. Exato. Até os diagnósticos oficiais, 30% tá errado. Ou seja, as pessoas deram nome pras coisas, rotularam, botaram etiqueta. Eu tenho esse sintoma. E vai né? botando etiqueta nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, e aquilo virar uma muleta pra justificar. E isso porque eu sempre ouvi desde criança, nossa, esse moleque é muito hiperativo, nossa, ele é hiperativo, tanto que é TDAH, né, eles relacionam isso, não se concentra, bagunça, grita, muita energia e tal, só que ninguém nunca me deu diagnóstico, então se eu não sei, tá tudo bem. Mas esse é o ponto, por que eu olhei pra aquilo, só pra finalizar, a lógica que ficou um loop aberto na minha cabeça, então eu vi aquilo, eu falei, cara, não tem como as pessoas não conhecerem sobre isso, e eu tomei uma decisão. Eu sempre falo nas palestras que foi a segunda grande decisão da minha vida, que desenhou um pedação do meu futuro. Então a primeira grande decisão da minha vida foi quando eu pisei no palco do Silvio Santos. Com 17 anos eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero ser artista, celebridade, famoso, e esse é o meu plano A, senão eu prefiro morrer. Tipo, era nesse nível. Porque Só tinha plano A. só tinha plano A, porque não... Cara, minha vida, minha família inteira endividada, minha mãe já tinha ido embora, meu pai tinha falecido, meus avós velhos tendo que trabalhar 14 horas por dia, meu tio que criou a gente, ralando pra criar 3 filhos, 2 filhos dele, 3 da gente. Ele pegou pra gente. Então, começou a criar 5 filhos, do nada. E aí eu falei, cara, não é possível, eu nasci pobre, vou morrer pobre, é esse estresse, todo mundo estressado, por causa de dinheiro, nome sujo e tal. Falei, putz, se for pra ficar ferrado, é melhor fazer alguma coisa que eu gosto. Então ali foi bem um passo de fé mesmo. Eu tinha certeza que ia dar certo. Olha que louco, né? Chegar hoje e falar, mas lá eu tinha certeza. Eu falei, cara, é isso, eu vou fazer até dar certo. E então eu comecei a minha jornada na TV, fui pra internet. E lá no treinamento de hipnose eu decidi, cara, eu vou estudar esse negócio. Eu vou estudar hipnose, hipnoterapia e tudo que envolver hipnose e mente humana, eu vou ser o maior especialista do mundo. E eu comecei uma jornada de treinamento, formação. Você já enxergava como um negócio ou, no Não, primeiro lugar, não. era mais o choque do propósito que você viu na ferramenta, olhando até pra si, né? Olhando até pro que você queria se autocurar também, né? Cara, eu nunca vi nada do que eu fiz até certo ponto como negócio. Foi acontecendo. Foi acontecendo numa questão de paixão mesmo, de, cara, isso me move e eu quero ser o melhor mágico do mundo. E era isso, eu sempre fui muito competitivo. Não, eu quero ser o melhor mágico do mundo, o maior do mundo, aí hipnose eu quero ser o maior do mundo. E foi acontecendo as coisas, só que aí quando eu entrei de fato pra estudar e entender o processo, falei, cara, não, as pessoas têm que saber disso. Aí eu não ia criar conteúdo de hipnose, eu queria saber o que era. Eu não ia criar. Um saco chegar e hipnotizar a pessoa, ficar lá tanto tempo e tal, não sei o quê. Só que eu falei, preciso estudar. Aí eu comecei a fazer formação, treinamento de hipnose clínica, focado na terapia, a hipnose ericksoniana, as diferentes escolas de hipnose, de onde veio. Eu fui estudar também até sonhos lúcidos, como controlar os sonhos, mente humana. Aí eu caí no universo de cérebro, comportamento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, tudo isso está englobado na questão da mente humana. E eu comecei a estudar de tudo. De certa forma, neurociência Neurociência também, eu aprofundei mais nos últimos anos, principalmente para embasar e ver o que eles falam errado dentro da hipnose ou não. Muita gente está travada no tempo. Quem fala de hipnose hoje, como eles ficam focados só num pilar, fala muita besteira. Entendo. Então, eu falei, cara, nada pode ser assim. Tem muita coisa boa na programação neurolinguística, que uma das origens da PNL é a hipnose, da fonte da hipnose, mas a hipnose também bebe nos muitos conceitos da psicanálise, da psicologia, mas também está muito ultrapassado, são só teorias, escolas teóricas. E eu sempre fui muito prático. Eu falei, cara, eu quero estudar sempre com o melhor, aprender com o melhor e o que dá resultado.
Eu não quero blá blá blá. E até o nome, então, hipnose, ela fica um pouco taxado, né, de uma forma, e quando você conta essa visão mais holística, o nome deveria até ser outro, né? Tanto que tentaram corrigir. Uhum. A origem do nome hipnose começou, tipo assim, os primeiros relatos de hipnose dos processos que a gente conhece hoje, começou... Não foi no Egito, foi na Grécia. Eu confundo sempre, mas vem, tipo, antes de Cristo, e depois a hipnose moderna vem de 1500 e alguma coisa, de Franz Anton Mesmer, e aí nessa época que a hipnose foi sendo desenvolvida, que antes o Mesmer chamava de mesmerismo, o nome dele, um doutor chamado James Braid, ele viu que a pessoa meio que dormia. Ele achava que dormia. E aí ele pegou o nome Hypnos, deus grego do sono, e colocou de hipnosis. Só que depois ele mesmo concluiu que a pessoa não dormia. Ela entrou em um outro estado, e aí quando foi mudar de nome, já tinha popularizado no mundo inteiro. E ficou. Então, na hipnose, a origem do nome é o deus grego do sono, hipno, só que não dorme. E acabou ficando. E ainda, qual que é o problema no inconsciente coletivo? Porque os filmes, as séries, os desenhos e as informações mal faladas, elas criaram uma percepção, um estigma e uma percepção. E aí eu fui entrar e falar, cara, eu preciso fazer de uma linguagem diferente do que faziam antes, para desmistificar e as pessoas entenderem que é uma coisa simples, fácil, leve, real e muito útil, transformador. E daí a tua audiência formada e a tua influência começou a servir para comunicar. Sim, exatamente. Né? Tanto que a época que eu mais cresci no YouTube foi quando eu introduzi hipnose. E aí eu entrei numa leva de hipnotizar artistas. Comecei a hipnotizar Celso Portiolli, alguns youtubers. Depois foi a Adriane Galisteu, fui no programa da Eliana, hipnotizei ela. Fui no Gentili e tal. Começou, e aí eu postei vídeo naquele... Lembra daqueles desafios VEDA? Videos Every Day of April? Comecei a postar vídeo todo dia, em 30 dias. Era trend, né? Era trend de abril, postar todo dia. Aí eu postei todo dia, só que o que eu fiz? Eu fiz collab praticamente todo dia. E aí eu fiz durante 30 dias, dava muito bom, continuei fazendo até completar 60. Em 40 dias, nesse intervalo que viralizou hipnose como novidade, com celebridades, algo novo, divertido, eu ganhei 1 milhão de inscritos em 40 dias. Mas isso em YouTube. Isso no YouTube, não é TikTok com esse algoritmo de hoje. Isso, 1 milhão no YouTube é outra história. E na época... Putz, bota a inflação corrigindo aí, pô, ia crescer bastante hoje em dia. Sim. E aí a hipnose virou uma coisa de levar para as pessoas entenderem o que é e terem acesso à ferramenta. Mas eu só tava no começo divulgando, trazendo consciência pro público. Perfeito. Topo de funil, né? Topo de funil. E usando até de entretenimento. Com certeza, porque era muito engraçado, divertido, você via a reação e aí sempre tem aquela dúvida. O cara tá fingindo. Será que é verdade? Aí gera um debate. Só que eu fiz... Uma coisa teria sido eu hipnotizado, sei lá, 3 pessoas. Eu paguei as 3 pessoas pra fingir. Mas eu fiz com tanta celebridade artista, desde Mr. Catra, porque não tem como, não precisa fingir, até Celso Portiolli da TV, que não tem por que colocar reputação em... Sim. A Eliana, Algum Fábio falhou? Porchat. Algum falhou? Cara, falhar não é a palavra certa. Não chegou no nível de profundidade que eu queria. Perfeito. Porque, o que eu falo que é o nível mais profundo? Quando a pessoa chega a alucinar. Delírio, alucinar, ver coisa, deixar de ver. Tipo, o Celso Portiolli não enxergava os filhos. Ele apaga uma informação. Caramba, então esse é um nível muito profundo. E aí eu fui divulgando. Aí surgiu a demanda para ensinar. Comecei a ensinar hipnose e auto-hipnose. Não tratar a gente. E aí, de novo, toda hora chegando mensagem, e-mail, depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, compulsão, vício, fobia, blá, blá. Aí eu falei, caramba, tem pouco profissional no mercado. Porque pode ter muitos, mas a maioria de escolas antigas, que não usam a metodologia rápida atual, e não dá pra confiar em todo mundo, então eu não posso sair indicando qualquer pessoa. Eu falei, caramba, o que eu faço? E eu fiquei martelando isso na minha cabeça um tempo. E você recebendo de tudo, né? Gente pedindo ajuda, gente achando que era charlatanismo, né? É difícil também gerenciar tudo isso, né? Por isso, tu imagina, você vai crescendo 500 mil, 1 milhão de inscritos por mês, até chegar em 3, 4 milhões de seguidores, e chegando um e-mail que eu abri pra tipo assim, eu ajudo vocês, eu vou indicar terapeuta. Eu não ia atender, eu tava num crescente agenda, eu não ia parar pra atender uma por uma. Só que eu falei, eu vou indicar os 10 terapeutas que eu conheço. Só que não dá conta, porque eu achei que ia ter pouca gente pedindo
um e-mail só para pedido de hipnose era 2, 3 mil e-mails por dia, chegou a acumular 35 mil e-mails. Putz. Você responde um, chega a 100. Responde outro, chega mais 200. Aí eu falei, cara, realmente, cara, os números não mentem, mas agora, olhando na prática, a demanda é gigante. Todo mundo ferrado, com saúde mental ferrada, de todas as idades, todas as classes sociais. E até louco como por que eu comecei a fazer? De fato, querer ensinar as pessoas a parte clínica. Eu não queria essa responsabilidade. Minha carreira tava indo muito bem. Eu tava com patrocínio LG, Fanta, Coca, Gillette. Eu tava, fazendo contrato anual, comercial de TV, programa no canal fechado. Que ano isso? Foi em 2016, 17, 18. Perfeito. Foi uma soma, mas 18 foi 3 contratos. McDonald's, Fanta, LG foi um ano de contrato fechado, jobs soltos, mas minha vida de 2016, pós-hipnose, mudar de agência, cara, foi explosivo. Então, todo mundo pergunta, qual foi o momento de virada de chave? Eu não acredito no momento. Agora, fala assim, que ano que foi que você realmente falou, cara, cheguei, consegui? Foi 2016. Então, 16, 17, 18, eu tava muito bem. Só que aí chegava os e-mails, chegava direct, chegava isso, aquilo. Tanto que eu sabia qual era o meu propósito. Deus deixou muito claro. Olha, coloquei uma ferramenta na sua mão que ninguém explorou e transforma vidas e não precisam sofrer igual seu pai faleceu, sofreu. E chegou um e-mail de uma mãe pedindo ajuda, só que a gente, imagina, chega no monte e demora pra ver. E ela falou, putz, minha filha de 22 anos tentou suicídio 7 vezes. E a gente demorou, mas eu respondi, eu mesmo, porque eu vi a notificação. Falei, pô, me fala de onde você é que eu te indico o terapeuta mais próximo. E aí eu tava voltando de uma palestra. Eu lembro, no final de tarde, tava pôr do sol, no avião da Gol. Eu fui sentar lá no fundo, tinha umas 10 pessoas no voo, vazio. Sentei na janela lá do fundo, no 30. E aí chegou um e-mail de notificação da nova resposta dela. Ela falou, obrigado pela resposta, mas é tarde demais. Nossa, cara. Aquilo me pegou forte. Eu falei, caramba. Foi muito claro, assim, Deus falando, enquanto você não viver seu chamado, seu propósito, tem gente morrendo. E tem gente sofrendo. Por um lado, tudo que você conquistou, construindo audiência, você estava no seu auge publicitário, né? Então, representando as marcas e tudo mais. E por outro lado, o lado do propósito chamando, né? E eu já tinha feito lançamento digital de produto, tava vendo outros negócios para entrar como sócio, startups, já tinha entrado nesse meio de empreendedorismo, que foi uma coisa que me chamou muito por causa de um livro também. Então, teve vários ciclos, né? Que nem você falou, essa adaptabilidade de passar pela dança, teatro, depois mágica, televisão, internet, YouTube, depois... Saúde, que é a hipnose não deixa de ser. Aí depois YouTube, aí chegou a hipnose, eu voltei pra TV, por causa da hipnose, eu voltei muito forte pra TV. Tanto que eu cheguei a fazer um filme, uma série pra HBO Max, então voltou essa coisa artística forte. Pelo propósito. Aí por isso que a hipnose... Ela me trouxe, continuei dando treinamento, só que eu não queria abordar essa parte clínica. Sim. Eu queria só trazer consciência pro mercado. E aí depois desse e-mail da menina que se suicidou, eu falei, cara, não passa mais de hoje. Aí eu anotei na agenda uma data, falei, cara, dia 23 de março de 2019, eu vou começar o instituto do jeito que eu já tinha planejado, tava fomentando na minha cabeça de como poder trazer solução para as pessoas. Eu preciso treinar profissionais, eu preciso para atender essa demanda. E aí, na data que eu anotei na agenda, eu comecei o instituto, comecei a formar terapeutas. Foi o ponto de virada, né? Foi, pra empreender nessa área. Aí depois ainda, você vê, né? Aí depois de 10 anos de carreira, 2009 a 2019, que chegou o convite do Big Brother. Então, com tudo isso acontecendo, vem esse convite, e que é outro ponto de virar, não sei se é de virada, mas foi de maximização pra nova audiência. Mainstream total. Né? Mainstream. Cara, eu já tava somando uns 15 milhões de seguidores antes de entrar. Já era reconhecido em outros países pelos brasileiros, aqui no Brasil inteiro também. Mas foi outro público. Cara, depois que foi pro Big Brother, tanto que a decisão de ir foi, caramba, vai ser um projeto novo, que antes não tinha famoso. Então vai ser algo inovador. Sim. Porque se fosse só mais um, eu talvez não tivesse topado. Porque tem um padrão de escolhas que eu faço,
que é questão de novos desafios. E Diferentes. Ser único e efeito novidade. Pô, vai ser a primeira edição com famosos, vai ter o efeito novidade. Que foi 20, né? 2020. Foi 2020. Eu falei, cara, e vai trazer mais gente pra saber sobre meu chamado e minha mensagem e ajudar com esse processo, né? Que eu englobo tudo em mente humana, que eu falo de comportamento, inteligência emocional, relacionamentos. E falei, cara, vou. Aí fui, passei 60 dias, um dia depois decretado o lockdown eu saí. Aí veio pandemia. Aí meu filho nasceu. Então foi um processo, 2019 também foi uma mescla de, gravidez, vou ser pai e tal. E no final de... Nossa, cara, eu nem falo isso publicamente. No final de 2019, tive um prejuízo milionário por um cara que saiu da operação e deixou tudo... bagunçado, para não falar outra palavra. Problema, né? com sócios. Então, nossa, foi tempestade, cara. Tempestade total e a maioria das pessoas nem sabe disso. Então, pra eles é tipo, tô sempre lá fazendo as coisas, tá bem, crescendo, não sei o quê. Mas, como eu já trabalho com mente humana, isso, pra mim, internamente é tranquilo lidar. Preciso lidar só com o caos externo. Sim. Que foi muita coisa ao mesmo tempo. Isso aí, pandemia, tal, continuei no processo de formação, ensinar, ajudar com saúde mental, fiz umas lives, fiz auto-hipnose, a galera falando, eu recebi direct recentemente também da gente falando, cara, na pandemia você fez umas lives que me curou completamente e tal, que eu pedi um feedback, né? Como você me enxerga? Eu botei uma caixinha de perguntas e só postei isso, aí eu peguei todos os... Qual Pyong que você conhece, né, de certa forma? Tanto que aí, por isso, né, percepções, isso é um desafio que eu passei e ainda passo. Porque eu vim como artista, mainstream, celebridade. Aí eu virei uma autoridade depois. Então eu não sou um cara que começou um perfil focado em marketing digital. Um perfil focado em saúde mental, mente humana. Eu venho de um negócio mainstream com milhões de seguidores. E aí, de repente, eu virei autoridade no mercado e comecei a navegar em áreas de empreendedorismo, startup, networking, todo esse processo. Então fica oscilando toda hora, sabe? Entendo. Qual que é o papel? Tanto que nas respostas vinha. Como você me vê? Ex-BBB. Pai do Jake. Aí características também, né? Muito inteligente estrategista. Você é o hipnólogo, você é o mágico. É que todas você essas é ondas... empreendedor com networking. É que todas essas ondas reverberaram. Todas, né, tiveram muito impacto, né? Então... cada pessoa te conheceu por um ponto de entrada, né? Diferente. Foi. E você mostrar aonde você tá se transformando para colocar o teu propósito, né, principal, como a principal percepção que a pessoa tem que ter, tem um trabalho todo, né? Por isso que eu tô fazendo esse processo, tô fazendo... Essa semana, esse final de semana eu fui sentar com um aluno e estudar com o João Mena. Ele fala de posicionamento, imagem, movimento, já fiz estudos também, já fiz primal brand, já fiz tudo, cara, sempre fica faltando alguma peça pra encaixar, tanto que então deu uma clareza maior do direcionamento da imagem, simbologia, estética, arquétipos, conteúdos. E agora é executar, vou organizar essa semana agora pra começar a entrar em ação uma nova fase. Você acha que tem uma coisa que eu já vi você falar que é saber diferenciar fama e audiência, de reputação e autoridade, quando um influenciador, né, e que vários passam por isso, constrói sua audiência, mas depois tem uma dificuldade de transformar isso em negócio por faltar um grau de autoridade? Isso é um fato, tem vários cases assim, porque audiência, seguidores, nós estamos de cliente. Então... por isso que eu fico no conflito, né? Porque a gente sabe que precisa de número, engajamento e relevância. Mas quando a gente afunila, especifica um pouco o conteúdo, o engajamento, o alcance, o crescimento cai. E tem muita gente que hoje, que vivia do mercado publicitário lá na época, só que o que aconteceu? Só tinha eu e 20 amigos no mercado todo. E aí agora tem milhares de TikTokers com milhões, milhares de influenciadores no Instagram com milhões. Antes não 10 milhões de brasileiros se declaram influenciadores em alguma escala, desde nano e micro até grandes, né? Então, 10 milhões. 5% da população, quase 5% da população. Só que pensa que antes também, 24 horas do dia, a gente não disputava a atenção. Nosso ramo era games, entretenimento e olha lá. Hoje eu disputo com o cara que fala de um conteúdo específico. Certo. O
cara que tem 100 mil seguidores nichado, que o cara segue e engaja, não tá consumindo, no tempo que tá consumindo lá, não tá consumindo mais meu conteúdo. Exato. Então a competição é com Pela cara atenção. É um cara de imobiliária, é um cara corretor de imóveis, é com o advogado, é com o médico que tá falando. Já viu aquele doutor Ricardo Cores, infectologista? Sei quem é. Ele também, aí eu tô conversando com beleza, coisa. Virou uma competição, tanto que não tem tanto. É muito mais disputado hoje o mercado publicitário. É Sim. muito mais. Então, assim, se ele não vê novas formas, que antes não viam, hoje alguns já olharam pra isso e temos cases fenomenais, que nem a Virgínia, Sim. que ela soube crescer, engajar, lançar uma marca e monetizar, rentabilizar. Mas nem todos tinham essa visão. Todo mundo lá era moleque adolescente, querendo ficar famoso e tal, e as coisas foram acontecendo. Vinha job, vinha isso, aquilo, não sei o quê. Pagava-se Hoje bem. já é muito diferente. Pagava-se bem, hoje é muito diferente. Então, o influenciador, criador de conteúdo, a autoridade digital hoje, ela precisa saber muito bem a forma de monetizar, né? Sim. Trazer pro funil, né? Trazer consciência e vai crescendo para converter e criar a venda, seja de uma marca, seja de um produto, seja de um serviço. Então, o médico que tá cheio de seguidores, provavelmente tá com a agenda lotada, consegue lotar consultório ou atender mais. Então, é inevitável. Hoje tem que jogar o jogo do conteúdo. Se você não joga, qualquer profissional de qualquer área, você tá atrás de todo mundo. E quantas pessoas olham para um case, quantos grandes influenciadores olham para um case da Virgínia e acham, então a saída é eu criar minha própria marca. E quantos se ferraram, né? Muita gente já lançou muita coisa, desde Perfume, roupa, caneca, banco digital. Sim. Eu acredito que tem que ter uma reflexão e fit com a marca. E cá entre nós que 98% dos influenciadores, eles não são empreendedores. Eles empreenderam na carreira, fizeram dinheiro, são empreendedores, mas não estou falando na questão de eu vou abrir um CNPJ, vou fazer gestão, vou contratar gente, vou escalar negócio, vou escolher um produto. Então, provavelmente é o que a grande maioria fez, que teve sucesso com a empresa, é se associar a um cara que é gestor e que tem visão de negócio. Você pode ter a audiência e a ideia, você se associa com um cara que já tem a visão e a experiência de mercado e criar um produto que tem fit com o seu público. Com a sua comunidade. Com a sua comunidade. Então, comunidade é um negócio bem importante. Mas poucos hoje tem. Tanto que você vê que são ciclos, né? Teve agora o ciclo que agora deu uma... Foi assim, ó, bets. Sim. Muita gente ganhando muito dinheiro, cancelado, preso, não sei o que, as séries, regulamentação. Sim. Aí teve uma época rifa, ainda tem alguns, sobram. Sempre tem. Todo mundo faz, sobram alguns. Todo mundo faz, sobram alguns. São ondas, né? São ondas, ciclos, né? Que nem tudo na vida. Tinha só loja de paleta mexicana em toda a esquina. Faliu um monte, fechou um monte. Depois vem frozen iogurte. Sim. Fecha um monte. Aí vem gelato italiano, fecha um monte. Aí vem açaí. Cupcake, açaí. Tudo é cíclico. Você precisa saber aproveitar o melhor do timing naquele momento do mercado. E as coisas estão mudando muito rápido. Isso é muito louco. Qual a sua reflexão hoje de como você olha, né, seu 2025 para frente, sob a ótica do ecossistema que você está construindo em torno, né, dos negócios ligados à hipnose, versus também como você está trabalhando com a tua audiência nas redes, na sua produção de conteúdo, trabalhando com marcas? Como que você equilibra tudo isso hoje? Cara... a resposta melhor é equilibrando. É porque tem projeto com marca publicidade, eu crio conteúdo específico para isso, faço as postagens. Eu não tenho uma constância hoje. Por quê? Pela falta de clareza no posicionamento de quais esses próximos passos. Então eu tô nesse momento agora de transição de definir os próximos 3 anos. Eu não gosto de pensar em 5, o ciclo é grande. Sim. Até 3 anos é longo, né? Até 3 anos é longo hoje, porque tudo muda muito rápido. Sim, com inteligência artificial também. Então, produzir conteúdo, edita conteúdo, faz os cortes sozinho, não sei o que, faz o roteiro sozinho, blá blá blá. Então Exato. hoje muda muito rápido, mas então sei que o meu propósito está dentro do universo da saúde mental, mente humana, tem um mercado vasto. Então eu tô falando de mente humana, tô falando de questões de hábitos, vícios, comportamento, depressão, ansiedade, dentro das empresas, ajudar com palestra, treinamento, fora, alunos próprios, o instituto, a minha escola, né, a NOUS, trazendo gente tanto online para poder aprender e se desenvolver. E aí quem quiser avançar na esteira de treinamentos, produtos. Também planejava, né, eu deixei de lado um pouco, porque tá fazendo coisa demais, de ter uma rede de clínicas de saúde mental para poder atender o público
geral. E você tá formando as pessoas. Tô formando. E você pode estar pegando e trabalhando, né? Trabalhando junto, fazendo alguma coisa. Então, assim, meu ecossistema é dentro disso. Só que eu não consigo fazer uma coisa só, nichada. Então, eu gosto muito de... Por exemplo, tô fazendo agora imersões sobre cripto. Aprendi muito, fiz imersão com especialista. Depois eu falei, vamos organizar um negócio para ensinar sobre o futuro do dinheiro e tal. Então eu sempre gosto de estudar sobre as novidades e me antecipar aos próximos passos. Só que o meu ponto central eu já sei que vai ser o quê? Mente humana, saúde mental, bem-estar. Então esse vai ser os próximos 3, 5 anos, vai ser totalmente focado nisso. É como você vai construir esses arquétipos em torno do seu nome e da sua marca para desenvolver os negócios e alavancar em cima da audiência construída, né? Isso, tudo sendo intencional, planejado, né? Toda a marca, o símbolo, os arquétipos, como as pessoas enxergam e para poder guiar elas, né? Porque é uma coisa que virou, uma sacada que eu tive no final de semana, teve uma coisa que virou uma chave assim na minha cabeça, que eu vivi completamente a jornada do herói. Então o arquétipo que eu achava que teria que ter era o de herói. Uhum. Só que não mais. Tanto que o João Mena, quando ele sacou isso, ele explodiu. Entendi. Ele explodiu. Ele falou, cara, ele faz uma metáfora que marca bastante, que ele fala do Rei Leão. Tipo, quem você quer ser no Rei Leão? Aí a maioria pensa no Simba. Só que não, ele fala assim, você tem que ser o Rafiki, você tem que ser o macaco, você tem que ser o guia das pessoas. Você já viveu a jornada. As pessoas, elas precisam te ver como um guia para você ensinar tudo que você aprendeu, viveu e empurrar elas para frente, conduzir elas. Eu vi alguma coisa do tipo de uma celebridade num conteúdo que ela publicou assim, você tem que me olhar como uma pessoa que tá só um passo na frente e que tá te guiando pra vir junto. Então, mas é isso, é o posicionamento do guia, né? O arquétipo do sábio, do guia, de mentor. Uhum. Tanto que eu já venho fazendo isso. Eu, desde 2016 estou em masterminds, palestro desde 2016 em eventos fechados, empresas, para público. Muitos amigos chamam, empresários chamam para fazer. Depois eu entrei já dei mentoria própria, mastermind próprio, grupos de empresários terapeutas, focado em terapeutas. Então, estou fazendo mentoria o tempo todo, ensinando, me convidam para mentoria particular. E só que, como o público me vê? Tipo, a maior parte, um é ex-BBB, outro é mágico, outro é hipnotista. Mainstream, topo de funil. Então, eu preciso dar uma... Peraí, gente. Sim. Tô numa nova fase. Esse é o meu papel hoje. Esse é o meu papel, meu objetivo, meus projetos, como você tá em contato comigo, no que eu posso agregar e gerar valor para você, para tua empresa, para seus colaboradores. Então é esse o processo que eu tô fazendo. Muito legal. E assim, né, você como um cara hiper curioso, como você falou, não, eu tô vendo as coisas de cripto e tudo mais, a tua mente curiosa, querendo buscar, né, aprofundar novos conhecimentos, você tem que falar não pra muita coisa também, né? Pra conseguir fazer esse plano vingar, né? Tem que fazer, na verdade, o que eu abordo, o que eu dedico tempo e energia? O que vai me trazer resultado de alguma forma. Então só pra não falar que eu nunca li, livro de ficção, eu só li Harry Potter. Não leio história, eu só assisto de vez em quando, mas livro de ficção eu não leio. Se não for algo que vai me trazer alguma habilidade, algum conhecimento, alguma autoridade, produtividade, negócios, soluções, mente humana, neurociência, saúde. Se não for algo dentro, tipo assim, cripto é sobre o futuro do dinheiro. Já tá acontecendo. E a tendência é cada vez mais crescer. E vai impactar todas as empresas. Tanto que Melius, Israel Salmen, salve pra você, foi a primeira empresa da bolsa aqui do Brasil a colocar 10% do caixa em Bitcoin, em cripto. Então é uma coisa que vai acontecer, o blockchain, DeFi, então é útil pra minha vida pessoal e profissional. E tanto quando eu chego mais cedo, eu consigo ver projetos para poder estar junto ou investir ou criar nesse universo blockchain, DeFi, cripto, para benefício próprio. Você acha, tem muito tema, né, que eu falo aqui, que acaba caindo também no futuro do trabalho, né? Onde que é esse lugar onde a inteligência artificial está entrando, vai impactar quase praticamente todas as carreiras, as novas gerações desafiando a questão do modelo de trabalho, seja físico, híbrido, remoto, né? Então tem muitas questões em transformação agora e performance versus saúde mental
ele permeia quase tudo isso, né? Onde que é esse lugar que você... E por exemplo, por isso que neurociência é um tema que em podcasts de negócios tem muita audiência, porque os empresários querem entender como trabalhar alta performance entendendo mente humana, né? Onde que as disciplinas que você atua de hipnose podem ajudar nas empresas? Cara, a hipnose, eu sempre falo, né? A galera, quando vem se formar como clínica, como terapeuta, com imersão, treinamento, com conhecimento, a gente aborda muitas coisas. A hipnose, ela é a ferramenta que possibilita. Mas, de resto, tem N assuntos e conhecimentos que podem ser agregados e precisam ser agregados. A hipnose só acelera o processo. Pensa que se o cara tá 5 anos fazendo terapia, em poucas horas eu poderia resolver o problema que o cara tá. Então é uma coisa muito mais rápida. Agora, precisa ter um equilíbrio, né, dos conhecimentos sobre produtividade, bem-estar, performance do cérebro, saber que o sono influencia completamente, a alimentação, a atividade física. Então é um conjunto de coisas, né? Qual é o problema de muitas abordagens hoje? Quer ver o ser humano isolado, com uma variável. E achar a fórmula mágica. A fórmula mágica. Então ele acha que aquilo vai ser para todo mundo. Esse aqui é para transformar hábito ou quebrar um vício, esse é o método. Não tem como, é muita variável. Porque uma depressão, tem dezenas de tipos de depressão, ansiedade, níveis de ansiedade, pânico, fobia social. Então como é que eu consigo melhorar a performance? Você precisa colocar ele no potencial máximo físico e mental dele. E para isso, envolve comportamentos e escolhas. E hábitos diários em N elementos, né? Sim, em vários setores. Só que é um equilíbrio, porque realmente, quando você para pensar, a gente tá num capitalismo selvagem, né? Eu sou pró-capitalismo. Só que é muito... imagina, eu ficava inconformado com isso. Então é uma questão que eu entendo ambos lados, no sentido de eu trabalhava 13 horas por dia, e eu ia fazer faculdade à noite, eu voltava e dormia 3 horas. Eu fiquei anos assim, dormindo 3 horas, trabalhando todo dia, e como eu saí do meu emprego para poder ajudar meu tio, eu trabalhava ainda sábado e domingo. Então você fala assim, cara, eu vivo de segunda a sábado só para trabalhar, e aí eu descanso um pouco do sábado e domingo, e segunda eu volto na mesma, e eu estou louco esperando o feriado e tal. É complexo, então aquele negócio, né? Muitas empresas hoje criam um ambiente mais saudável, porque onde a gente mais passa tempo é na empresa. Com as pessoas que a gente trabalha, não é nem com o filho, não é com a esposa, não é com... Tirando salvas exceções onde os dois trabalham junto e tem liberdade financeira e tal, mas o mundo gira assim hoje. Então é encontrar um equilíbrio de como fazer a pessoa realmente estar feliz, saudável, com a performance máxima. Um detalhezinho, sei lá, que algumas escolas mudaram e começaram a ver um progresso absurdo no desempenho dos alunos, que seria a mesma coisa na empresa. O que acontece? A gente tá falando agora do café, né? Não é recomendado tomar café depois das 2, 3 da tarde, depende da hora que você dorme. 8 horas antes do sono. Basicamente, porque a meia vida do café dura isso. Então, mas esse é um detalhe que eu tô citando, por quê? Porque existe o cronótipo das pessoas. Isso é biológico, isso é genético. Então tem pessoas que são, matutino, vespertino, intermediário, mas tem essas 3 divisões. Gente que vai dormir entre 9 da noite e 1 da manhã, e que vai acordar entre 5 da manhã e 9 da manhã. Dependendo do cronótipo, a pessoa ela vai ter o pico de performance cerebral, energia, tudo em diferentes horários. Só que como é que está configurado o sistema hoje? No mundo inteiro, pós-revolução industrial. Acorda às 7, deixa os filhos na escola às 7h30, vem trabalhar às 8h30, produz para a indústria o máximo possível, depois você pega teu filho, vai. Então você vai lá trabalhar para produzir. Só que as crianças, elas são obrigadas com todas diferentes, porque tem criança que acorda, tem que apanhar pra acordar, né? Não consegue acordar. Então até acordar de fato e engatar, acabou as aulas. E tem um estudo que eu vi, eu gosto muito desse assunto, que fala assim que crianças até X idade, acho que até pré-adolescência, o ideal é que estude à tarde, para dormir o máximo possível nessa fase, que é a fase onde o sono tá formando ainda a morfologia do cérebro, alguma coisa do tipo. Na primeira e segunda infância é onde tá formando a grande formação do ser humano, né? Tanto de valores, princípios, hábitos,
crenças, traumas. A fase mais importante do ser humano é dos 11, do 1 ao 6, primeira infância principalmente, que a maioria dos traumas adultos que eu trato hoje, nasceu ali as traumas. E 90% dos problemas é com pai e mãe. Então é inevitável que pai e mãe, como autoridade na infância, apareça. Agora, nossa, até para só fechar o loop. Por que eu tô falando da escola? É porque eles mudaram. Na Ásia eles começaram a mudar o horário de começar as aulas ou fazer, aumentou a performance de todos os alunos. Mas pensando exatamente nessa Só ciência. que agora no trabalho, se você obriga um cara que tem cronótipo mais vespertino, de dormir tarde, acordar tarde, para melhor potencial de performance dele, e obriga o cara a bater ponto 7h30 da manhã, o cara não vai ter resultado, não vai estar bem fisicamente, vai se entupir de café, e achar que café vai ajudar, sabe, entra num ciclo vicioso, desbalanceando. Não tá feliz, tá estressado, cortisol alto, hormônios, aí estresse, inflama as células, piora o sono piorado, less performance, queda de memória. E aí todo efeito metabólico, né? Então vive num ciclo vicioso, instalado, preso ali. Então você saber detalhes, né, sobre comportamento, ser humano, neurociência, ensinar também como as pessoas lidarem com pressão, inteligência emocional, deveria ser um foco. Tem empresa hoje que tem ambientes muito... Eu conheço muitas empresas que não tem horário para entrar e sair, respeitando o cronótipo deles. Eles tá na cultura, né? Eles performam muito melhor e muito mais felizes. Então é complexo. Esse é um dos assuntos, né? Agora, quando você fala tudo isso que eu gosto e gosto muito, eu estudo muito biohack desde... Então, biohacking desde Tim Ferriss lá atrás, por isso tem os livros dele aqui atrás, né? Vi. Mas o que você tá falando, tudo que você tá Dave Asprey, né? Ele é o criador, né? Isso. Do conceito. Isso. Tudo que você está trazendo, ele amplia um pouco o escopo até do que você fala de hipnose e saúde mental, né? Porque ele vai para uma visão um pouco mais holística de N ferramentas para alta performance humana. Exatamente. Você pensa no seu negócio em ampliar ou você vai ficar mais focado na parte da saúde mental? Na verdade, meu propósito, vendo até pela minha história, pelas coisas que eu passei, né? Um processo depressivo, meu pai faleceu por causa da depressão. Meu propósito está em ajudar as pessoas mais urgentes. Então, saúde mental. Pessoas sofrendo, pessoas que podem levar, as doenças atuais podem levar ao suicídio, por exemplo. Ali é o meu foco principal. Mas eu já falo muito hoje nas mentorias, além de principais temas performance cerebral, saúde mental, bem-estar e criação de filhos. Porque se você não pegar na fase certa do 1 ao 6 para criar direito, você pode ter certeza que vai ser aquele adulto com baixa autoestima, frustrado, incapacitado, não resolve nada, não começa nada, zero autorresponsabilidade e gera trauma de fobia social, introversão, tudo é gerado ali. Então você tem um bom laboratório eu tenho, filho. Super, tanto que eu comecei, ele tá nessa fase. Comecei a estudar loucamente, tá com 5 anos agora, mas a gente começou a aplicar na gravidez. Todos os conhecimentos para potencializar o cérebro, aumentar o QI, memória, criatividade, múltiplas inteligências, desenvolver ele mesmo. E você sente tudo isso. Você vê o resultado. Então, muitos pais vêm... Você pode... Tem muitos temas que eu falo sobre nas mentorias, mas, cara, 90%... Quando eu abro os temas e eu abro para pergunta, 90% só quer saber de filho. Criação de filho. Então, por quê? Porque... Por mais perfeito que você queira fazer, não existe uma fórmula mágica. Mas se você tem um conhecimento sobre como o cérebro se forma, como os traumas se formam na vida adulta, e eu principalmente com essa visão de ter tratado muita gente com 40, 50, 60 anos, 35 anos, que tem um problema gravíssimo hoje, aí eu vejo que a origem Sim. é uma instalação contínua de problemas, mas a origem foi lá na infância. E a dependência emocional tem com um amigo que fez bullying na escola, pai que falou alguma coisa, mãe que deixou de fazer alguma coisa. E hoje rede social e celular isso pra piora criança. Tudo, tanto que tá em alta, né, a série Adolescência, eu assisti e é isso, não dá pra falar que é negligência dos pais, eu não gosto de ser injusto, porque a sociedade, ela foi formada assim. Então qual que é o problema hoje do sistema criado? O filho passa mais tempo na escola, no método do que eles criam como quiser, na fase mais importante da criança, ele não tá em contato com você. E os pais ocupados, trabalhando para poder pagar e sustentar e trazer uma vida para dentro de casa. Só que nem a mãe nem o pai estão presentes o tempo todo para poder falar o que é certo e errado, criar os princípios, valores, para blindar ele sobre as coisas do mundo. Tanto que na série Adolescência, o pai nem sabe o que tá acontecendo com o filho.
Eles achavam que entrou no quarto, tá tudo bem, ele tá em casa, tá seguro, e sendo hostilizado no ambiente digital. Então, qual que é o negócio? Mas tem que dar liberdade, mas eu preciso controlar demais, mas qual que é o equilíbrio disso? Então, é um desafio para os pais também, profissionais, professores, que, cara, é muito bizarro, sabe? É bizarro. Tem muitos fatores e estar em casa, ele não garante absolutamente nada. Nada, porque se você não cria uma relação de confiança, o que eu crio com meu filho? Eu sou parceiro dele, estamos no mesmo time, confiança total, plena, para que a qualquer momento ele venha e eu seja a primeira pessoa que ele fala tudo, sobre tudo. Então, se você tem um vínculo de afeto, confiança, qual que é o nome do teoria do apego? Tem 4 tipos de apego, mas tem que ser um vínculo de confiança total, para que ele possa se abrir com você, ele possa confiar em você e você possa realmente mapear e saber. Só que falta interesse. Aí, de novo, eu não quero falar que é a falta de interesse de todos os pais, mas falta um pouco do interesse de os pais realmente querer saber da vida dos filhos. Só que como é eu, pai, que trabalho 8 horas por dia e pego 4 horas de trânsito, chego exausto, durmo mal, sabe? E aí como é que eu vou fazer isso? Ou seja, precisa amadurecer, não é amadurecer, mas o pai e a mãe, se realmente dá prioridade para a criação do filho, primeiro que tem como você hoje adquirir conhecimentos para formar ele e dar maior recurso para ele mental e comportamental, para que aumentar a possibilidade dele de ter sucesso de fato. Então, se o pai ele para adquirir conhecimento e não criar, porque meu bisavô criou meu avô assim, meu avô criou meu pai assim, se eu criasse meu filho do jeito que meu pai e meu tio me criou, eu tava ferrado. Sim. Eu apanhava toda semana. Eu apanhei de taco de golfe, de cinto, já apanhei, mano, de porrada. Asiática é outra, é pesado. Então, se você adquirir isso e gerar um momento ali que você dá importância de fato, mas eu sei que é desafiador, porque eu já vi vários níveis de realidade. Tipo assim, minha vida era muito diferente do que é hoje. É que é muito improvável a sua trajetória pra você ter tido a velocidade de escape pra sair do que a gravidade estava te puxando, né? Exatamente. Só que os elementos que eu vejo nas pessoas que saíram disso são os mesmos. Então, direcionar as pessoas. Na verdade, eu tô falando também de uma prevenção, né? Os pais, eles já estão com traumas, problemas, fobias. Esse aqui eu quero ajudar. Só que eles podem evitar que o filho fique herdando os comportamentos e as crenças que limitam os pais. Começa por tirar os problemas dos pais. Então, porque senão essa consciência, ela não vem. Precisa educar os pais, precisa trazer consciência, educar os pais para que eles possam fazer diferente para o filho. Mas na cabeça de muitos pais, a crença é o quê? O filho é meu, eu sei a melhor forma de cuidar dele. Na melhor das intenções. Na melhor das intenções. Não, isso é tudo frescura, é tudo besteira. Os caras mais rígidos. Não tem abertura porque ele foi criado assim. Isso tá enraizado desde a infância. Só fortaleceu com a vida adulta e vai viver. Aí depois não entende quando vai lá e o filho mata meninos na escola. E ele não era psicopata, sociopata. Foi estimulado e instigado pela situação em si fazer isso. Tem várias séries que falam de psicopatia, sociopatia, os caras malucos que saem matando à toa. Mas você nunca vai saber. E ainda é um assunto que eu falei, cara, como eu comunico isso? Como eu posso falar sobre a questão do bullying? Porque é uma coisa que parece uma brincadeira pra quem tá fazendo. Pro outro que tá fazendo, ele tá definhando por dentro. E você não sabe. Se fala pros professores, piora. Os professores não resolvem. Se fala pro pai, ele fala que é besteira, que se apanhar fora vai apanhar dentro de casa. Sabe? Então você tá num quebra-cabeça dos alunos também terem consciência, assistindo talvez adolescentes, daqui adolescente não assiste, mas de que essas tragédias que acontecem nos Estados Unidos, de cara da faculdade, já grandão, entrar com metralhadora e matar 30, de aluno sair esfaqueando pessoa, de não sei o que, pensar. Isso tudo é instigado. É explosão Ou seja, de um processo, né? Você que gosta de ficar zoando amiguinho e fazendo bullying, saiba que você pode causar algo muito maior do que você está imaginando. A pessoa explode e pode acontecer algo muito, muito, muito ruim. Pode não acontecer? Pode. A pessoa pode absorver o trauma e virar um introvertido com baixa autoestima e ver um adulto frustrado para sempre? Pode. Mas também pode ir para outro lado. Então, devia ter uma conscientização disso dentro de casa, valores e princípios da família, e na escola isso devia ser muito reforçado e ter um acompanhamento de fato. Porque tá todo mundo ali à mercê.
Quando você tá indo pra empresa, palestrar, essas coisas todas, então, muitas vezes, aonde tá caindo não é sobre a performance da empresa, é sobre o tema de paternidade. Cara, muitos grupos. Dentro de empresa é mais específico. Agora, quando eu vou pra mentorias que me convidam, eu faço mentoria própria pra falar, cara, 90% quer saber. Acaba caindo no tema. Só que é contraditório, né? Porque quando a gente pergunta pra maioria dos pais, você é pai? Sim. Então, Tem um quando você filho de pergunta, 15. então, pergunta pra maioria dos pais, fala assim, tá, mas o que é a coisa mais importante pra você? Ah, minha família. E depois, mas primeiro, meus filhos. Não estuda pra criar melhor. Não dá atenção. Não se prepara, né? Não se prepara, não sabe o que tá acontecendo na vida dele. Aí, tipo, dá uma coisa ruim e fala assim, sei o que aconteceu? Dei tudo pra esse moleque. Exato. Deu tudo É o clássico, né? É o clássico. Uhum. Então, essa ignorância dos pais acaba fazendo com que a nova geração sofra. Então tá tudo perdido, eles só falam entre si, tanto que lá na série Adolescência eles não entendiam os códigos, né? Citaram Andrew Tate, Red Pill, Incels, não sei o quê. Então tá acontecendo um mundo digital em comunidades, nas fases, nas idades mais da nova geração, que os adultos não fazem ideia da linguagem, do que é, do que não é. E tá complexo. Tem muitos problemas, desafios. Eu acredito que também tenha muitas soluções novas, né, sendo implementadas em escola e tal. Mas pensa que você não é destruir, mas reformular a estrutura da sociedade. Sim. O status quo, mas a estrutura. Por exemplo, eu sou ultra contra o formato que é escola. Ensino, educação hoje. Tradicional, não tradicional, escola de 15 mil, escola de R$1.000, escola pública, todo mundo inteiro é igual. A pressão e a forma. E como que você fez a escolha pro seu filho? Cara, eu sou meio psicopata pra isso. Não psicopata, mas eu estudei todas as metodologias, qual dava mais resultado para certas áreas, qual desenvolvia mais rápido o cérebro na primeira infância, porque ele tá na primeira infância, depois eu me preocupo com a segunda. E eu visitei todas as escolas de São Paulo e todas de Alphaville. Caramba. Todas. Eu falei, o que vocês têm? O que vocês ensinam? Não bate com os valores, não, esse aqui já pode dispensar, blá, blá, blá. Método Montessori, tá bom, vai ser essa, mas eu quero que seja imersivo em inglês. Aí fui fazendo filtro. Entrou, depois foi pra escola coreana um tempo, agora, tipo, eu separei com a minha esposa faz uns 3 anos. Ele ficou um tempo na escola americana, Montessori, e na coreana. Aí a gente tirou ele, ficou só na Montessori americana. Depois ele tirou e só ficou na coreana Montessori. E agora ele foi pra uma escola lá em Campinas. Então ele tá mais longe, agora afastado. Não tenho tanto contato com ele, né? Tem os meus dias, mas convivência com ela. Agora eu fui pesquisar. Eu fui parar pra estudar. Eu falei, quero o melhor pro meu filho. Quero dar recursos internos, emocionais, cerebrais, comportamentais, criatividade, múltiplas inteligências, pra ele poder desenvolver e depois ele achar o que ele quer, o que ele gosta. Então é questão de... Eu tava interessado em fazer. Mas estou falando assim, ainda assim foi o menos pior. Que foi intencional. Foi. Só que foi menos pior, porque pra mim qualquer... Imagina, você aprende um monte de coisa que você nunca vai usar na sua vida. Ser avaliado por um monte de coisa idiota que o ChatGPT e o Google responde em 5, 10 segundos. Se você quer ser médico, mas não sabe o que aconteceu no alto da barca do inferno, você não passa em medicina. Você não pode ser médico porque você não sabe o que é Capitu, ou sei lá, que Iracema fez não sei o que. Já gera trauma de leitura, porque eles são obrigados a ler obras que são densas, chatas, chato. E eles pegam ódio pela leitura. Brasileiro lê em média 0,8 livros por ano. Já gera um trauma na infância de não querer ler. Se fosse algo lúdico, divertido, envolvente... Já tá aí. Mas esse é o ponto, né? Eu quero ser engenheiro, mas se você não sabe o que a mitocôndria faz, não passa no vestibular. Então você pode acertar tudo, mas literatura você zera e tal. Aí você não lembra a Guerra das Duas Rosas, qual foi a data, você é burro. Ou seja, já começa a mexer com a autoestima do aluno na escola. Porque das múltiplas inteligências, das múltiplas 10 que existe, ou mais, sei lá, tem algumas teorias, mas das 10 múltiplas inteligências, uma é de memória. Ou seja, se você não é bom de decorar as coisas e vomitar depois, você é burro. As outras 9 inteligências não estão sendo medidas. Mas você é burro. Essa é a mensagem clara. Por quê? Eu não decorei muito bem, eu tirei 5, cheguei em casa, apanhei. Mas o outro que sabe bom de decorar, tirou 10, puta, esse cara vai ser sucesso, nerd. Sim. Você vê que pessoas que tinham notas gigantes, eu vejo as pessoas hoje que tiravam notas altíssimas, não sei o quê. Não foram pra lugar nenhum. Porque
de construção de vida e de sucesso. Aí tipo, mas tem inteligência social, porque tem o recreio, educação física, não sei, nada é proposital. Mas tem artes, isso, aquilo. Mas basicamente, você passa a semana inteira estudando história, geografia, química, isso aqui, não sei o quê. Independente do que você for fazer na sua vida, você tem que estudar e decorar tudo, passar em todas as notas. E se você não tira boa nota por causa da inteligência e memória, você é burro, já mexe com a autoestima. Ele já fica com estigma na infância, eu não sou tão bom, eu não sou dos melhores da classe. Eu já sou médio, eu sou burro. Só que você tá avaliando só um negócio. E isso, numa ótica e num paradigma de que a gente até cresceu décadas atrás, que até tinha mais possibilidades de poder funcionar. Agora, então, com tudo se transformando na velocidade que tá, que a gente não sabe o futuro do trabalho, das profissões, agora, e tudo mais. Agora precisava de velocidade, podia economizar dinheiro do Estado, dinheiro dos pais, porque, 18 anos, tipo, sei lá, vai 14 pagando, ou 15 anos, pagando colégio particular caro, ou o Estado arcando com os custos dos colégios públicos, não sei o quê, para não gerar resultado. Os pais poderem ficar trabalhando em paz. Sim. Porque tudo foi construído assim. Mas tudo bem, mas falou, caramba, não tá desenvolvendo sério. E não é do interesse do Estado desenvolver pessoas criativas, inteligentes, empreendedoras, inovadoras. Porque vai aprender a votar, vai aprender, né? Vai ter senso crítico. Lugar. Sim, isso é muito triste, porque é foda. Quando a gente fala sobre tudo isso, no final das contas, para sair desse celeuma todo, é uma questão de autodesenvolvimento, né? E aí tem uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, assim, quais são os seus hábitos e suas rotinas mentais e de dia a dia que são inegociáveis para você se manter em alta performance? Cara, eu vou ser muito, muito sincero, né? Eu não tenho uma rotina, hábito ultra inegociável. Eu não sou esses bodybuilder, empresário, coach, eu não faço banho de gelo, não acordo 5 da manhã, mas é por causa disso, né? Não é pra todo mundo. Eles falam como se fizesse isso seria o sucesso, mas lembra do cronótipo, de respeitar o corpo, do mínimo de horas de sono. Eu durmo 5 horas por dia. Grande bosta, tá acumulando proteínas beta-amiloides pra causar Alzheimer no futuro. Então, dormir bem, essencial. Quase todo dia tem o meu momento mais espiritual, de oração, devocional, leitura bíblica. Algum momento de ver aprendizados. Preciso aprender o tempo todo. Entender as coisas e aprender. Seja vendo posts, seja vendo páginas, seja mexendo no chat GPT, seja desenvolvendo alguma coisa. E cuidar das minhas tarefas. Assim, eu prefiro... Também eu preciso de um momento para fazer algum tipo de atividade, esporte. Não faço todo dia, mas eu gosto mais de esporte do que de academia. Não consigo gostar de academia. Eu tô procurando a estratégia pra gostar, mas tem que fazer. Sabe, tipo, como é trabalho? Tem que fazer. Então, e lá na sua região, lá tem a Ironberg lá, que virou um point, virou né? point. Mas academia, eu não sou fã de academia. Eu consigo ficar 4 horas, 6 horas jogando tênis ou futebol, sem parar. Agora... Fazer 30 minutos, 40 minutos de academia drena a minha energia cerebral, glicose. Tem um negócio assim que... Mas precisa equilibrar duas coisas, ó. Precisa equilibrar duas coisas pra você se manter feliz, assim. É um processo mais simplificado pra você entender. Produtividade e prazer. Você precisa equilibrar essas duas coisas. Você precisa se sentir fazendo algo útil, produtividade, e você tem que ter um momento de descanso para recarregar a energia, prazer. E você mantendo isso equilibrado, você tem uma sensação e um senso de felicidade, equilíbrio no dia a dia. Então, por exemplo, teve um aluno nosso que tratou uma mulher que ela não fazia nada. Ela tava com depressão, ela não fazia nada. Ela tinha ela tinha muito dinheiro, ela ficava em casa, tinha empregado para cozinhar, tinha empregado para fazer as coisas, sei o quê, só viajava, só gastava. Ela tava depressiva. Ela só preenchia e carregava a energia de prazer. Fazia nada que sentia útil, utilidade, senso de utilidade, ou produtividade, ou algo significante. Foi ajustar rotina e comportamento de falar assim, ó, você vai parar, você vai arrumar a tua cama, você vai lavar a louça, você vai cozinhar pra você. Sumiu. Agora, outro extremo, que muitas empreendedoras é assim. Tinha um cara que tava com burnout total. Ele trabalhava loucamente. Chegava em casa, enfiava no escritório, trabalhava. Quando sentava pra assistir Netflix, ele se sentia culpado de estar assistindo Netflix, parava e voltava a trabalhar. Então ele só fazia trabalho. Isso é mais comum do que... É comum.
Mas ele não tinha nenhum momento de tipo, pô, vamos jogar um poker, um cerveja, charuto. Ele se sentia culpado, se já assistiu uma série na Netflix, já se sentia culpado. Ele não gastava o dinheiro dele, não comprava a moto dos sonhos dele, porque não pode ter uma recompensa, um prazer. Ele desequilibrou esse processo. E tá ligado, parece, ao sofrimento, né? Aí ele explodiu. Burnout, problema, transtorno mental, ansiedade, estresse e tal. Falou, cara, você para. E reprogramou isso na cabeça dele e faz. Zerou. Equilibrou só esse processo. Você tem que se premiar, ter prazer, momentos de lazer, você, tua família, compra a porcaria da moto, comprou a moto, fez viagem de moto, não sei o que, tudo. Mas tem vários, isso aqui é só uma estratégia, uma ferramenta pro dia a dia. Pra mim, assim, eu sempre dou razão do quê? Eu prefiro estar feliz e em paz. Eu quero ter paz, eu prefiro ter paz. Sim. Então eu sou muito tranquilo e eu descobri que eu funciono melhor, e sempre foi assim na minha vida. Eu nunca tive uma rotina. O que, não vou dizer que é errado, mas não recomendado. Porque minha vida era tipo assim, sair de casa pra morar sozinho pra ver se eu conseguia conhecer o mundo e viver. Comecei, sai com os youtubers à noite, volta, grava de manhã, grava até tarde, depois para. Então, em 8 anos, 2015, 10 anos, que eu não tenho uma rotina pré-definida. Você falou uma coisa que você prefere ter paz. Eu tenho uma curiosidade antes de entrar numa reta final de um bate-bola, que é o seguinte. Você, provavelmente sim, por conta das ferramentas que você já estudou, mas a fama do mainstream, a hora que explode, né, as pessoas te conhecerem, lidar com as coisas ruins que a fama traz, foi fácil pra você? Cara, não vou dizer que foi fácil, mas também foi normal. Sabe por quê? Quem teve a vantagem de começar lá atrás e fazer por doses homeopáticas um crescimento orgânico... Não foi do dia pra noite. Então foi uma questão de crescendo, adaptando. Então não foi tipo assim, sou um desconhecido, entrei no Big Brother, saí com 20 milhões de seguidores, meu Deus, o Brasil inteiro me conhece. E aí a cabeça pira. Aí a cabeça, alguns piram legal. Alguns dão uma surtadinha, assim. Muita gente tem transtorninho legal, assim, no meio de influenciadores, artistas, celebridade. Você vê quantos que anunciam, tipo, a depressão, Sim. compulsão. E o grande público acha que é frescura, né? Não, e não é frescura. Esse é o ponto. São coisas reais, são programações internas que o subconsciente ele desenhou, ele programou ali. E aí, pra resumir, é porque eu sempre faço essa analogia, é muito boa. E aí, o que a hipnose faz? Ela acessa o código-fonte. O que as pessoas hoje, nas terapias comuns, abordagens que elas estão fazendo? Elas estão querendo mexer aqui na tela. Na interface. Na interface. Eu vou mexer. Não, mas a pasta tá com bug, não funciona. Não é aqui que você tem que mexer. Se o programa tá funcionando errado, quem tem que mexer é a Apple. Sim. Então, acessar o código-fonte, ver onde está o código errado e reprogramar aquilo. A hipnose é a técnica de acesso a esse código-fonte. Por isso é tão eficaz, eficiente e rápido. 90% das terapias, máximo 2 sessões. Isso estou falando de gente que, aluno nosso, fumava crack. 15 anos fumando crack. Fez a sessão, parou de fumar. Gente com depressão, 10 anos tomando 3, 4 remédios. Trata, resolve, para de tomar remédio, fica bem. Então é um negócio poderoso. Você já ajudou outros influenciadores, provavelmente, também, né? Cara, eu já tratei alguns... Não me vê a cabeça agora, os 2, 3... Que faz tempo. Faz tempo que eu não trato um influenciador, mas anos atrás eu já ajudei e tratei. Mas eu tratei muita gente também, né? Clientes, muitos alunos. Aí eu parei de atender um pouco para poder focar no negócio, de escalar e formar mais terapeutas, indicava meus profissionais, professores, aí atendia, abro agenda de vez em quando, né? Pra manter a prática, mostrar, tanto que no YouTube, no meu canal do YouTube, eu fiz umas 6, 7 terapias para postar e mostrar para as pessoas. Então eu sempre tô praticando, fazendo. Mas já tratei um monte de gente. 2 perguntas para fechar aqui. Se você pudesse hipnotizar qualquer pessoa do mundo, quem que você hipnotizaria e pra quê? Pra quê? A primeira pessoa que vem à cabeça é o Jack Chan. Ele é um cara que me inspirou desde criança. Eu me espelhei muito nele e ainda vejo ele como o maior artista pra mim. Um cara que saiu da Ásia e dominou Hollywood.
um cara que ganhou o Oscar honorário, um cara que é diretor, ator, dublê, faz as cenas, ele dirige, ele escreve, ele é cantor, ele é empresário, ele tem um grupo, uma banda de K-pop chinesa, um cara que é amado por todos, um cara que mudou a indústria cinematográfica, introduziu aquelas cenas de erro no final. Sim. Foi ele que começou. Então Jack Chan pra mim é um cara que fala, caramba, asiático no ocidente e dominou e todo mundo Ele quebrou ama. o paradigma, né? Ele quebrou muito. Bruce Lee também e tal, mas Jack Chan ninguém chegou no nível desse cara. E pré-rede social. Hã? E pré-rede social, pré-streaming, era mais difícil ainda. Então, e hoje ele não é tão ativo nas redes sociais, mas é que ele já construiu um negócio, Sim. fortuna de $500 milhões. Ele morou onde? Hong Kong? Cara, não sei. Não sei onde é, mas ele é um cara que eu respeito e admiro muito. Hipnotizaria ele pra ele Te passar o código. Passar todas as técnicas, o que eu preciso fazer. Na E verdade, meu sonho era mais uma mentoria. É, uma mentoria. Mas quando eu era criança, eu não comecei, fazendo mágica nem nada. Quando eu era criança mesmo, falei, cara, eu quero ser ator de Hollywood igual o Jack Chan. É a primeira ideia que eu tinha. Ainda quero ir pra Hollywood atuar, passar um tempo lá, mas tem ciclos na vida, né? Sim. Não é a prioridade. Se fosse, eu já tinha ido uns 3, 4 anos atrás pra Hollywood, com os contatos que eu fiz, pra investir pesado nisso. Naquele momento, né? 16, 17, 18, né? Mas aí eu falei, cara, eu tenho um propósito, preciso viver esse ciclo e depois eu realizo esse objetivo. Né? É um sonho, mas não é prioridade. O que todo mundo deveria saber sobre a própria mente? Qual dica que você dá para as pessoas olharem e conseguirem chegar nas ferramentas que você falou aqui ao longo da conversa? Cara, o que as pessoas precisam conhecer sobre... Uma ótima pergunta. As pessoas precisam conhecer, primeiro de tudo, quem elas são. Quem sou eu? Como a gente está vivendo e não é ensinado a refletir sobre isso, quem sou eu? O que eu quero da minha vida? O que eu gosto, o que eu não gosto? Quais são minhas fraquezas? É um mapeamento do tipo, parar para refletir, quem sou eu? E o segundo ponto, óbvio que você pode descobrir isso na jornada, mas ter uma clareza do que você quer. E o adolescente, um adulto que ainda não sabe, pode estar na busca, né? Do caminho, do propósito, de achar o que gosta. Eu dei sorte de encontrar coisas que eu amava e era louco, fascinado por isso. Você foi muito obsessivo por realizar. Eu fui obsessivo. Acho que por isso que você furou, saiu da velocidade de escape né? Cara, mas eu fui obsessivo louco, compulsivo, assim. Ainda um pouco, né? Ainda sou, mas não tanto quanto era no começo. Falta um pouco a fome, disso. Né? Eu tô trazendo, tô querendo resgatar e ainda mais forte, porque lá atrás, mano, 200 mil em dívida, nome sujo, ferrado, família pobre, dependia da gente. Meus avós quase com 70 anos, não, foi obsessivo, assim, loucamente. E eu sabia que ia dar certo, isso é um sentimento mais espiritual, digo, mais de fé, assim, eu falo, caramba, vai dar certo. Acho que todo mundo, e mesmo empreendedores, todo mundo que constrói grandes coisas e que eu já conversei, tem esse denominador comum, né? Existe um lugar de uma crença que é mais forte do que a inteligência consegue explicar, né? É fato isso. Tem alguma coisa lá dentro... Quem constrói grandes coisas tem um pouco disso, né? Ou tem tudo isso, não né? Eu defino como fé, mas a fé é a certeza absoluta. Uhum. Não é tipo, eu sou otimista, eu creio. Acho não. que vai, né? Já aconteceu e eu só vou imprimir. Tá lá no outro plano, já tá lá, formei, agora é só imprimir. Fazer o passo a passo e tipo uma impressora 3D aqui. Tá na quarta dimensão, vou imprimir aqui. Então já cria aqui primeiro. Olha que louco, a mente é tão poderosa que tudo que foi descoberto, criado no ser humano, se originou na mente de alguém. Sim. Então a mente, ela é a ferramenta mais poderosa que existe pro ser humano. Por isso que todo mundo deveria ser ensinado a como controlar a mente, o subconsciente, como reprogramar coisas que estão atrapalhando, como instalar coisas positivas, como moldar os comportamentos, como parar de ver pornografia, parar de fumar cigarro, parar de ceder a desejos e tentações momentâneas, dopamina barata. E por que fazer isso também? Sabe o por trás? Então as escolas, elas não ensinam que para formar um ser humano de verdade, poucas têm inteligência emocional, inteligência financeira, não querem também, né, que se dê bem pelo jeito, porque, como nos Estados Unidos tem 150 milhões de investidores, de 350, 60, 150, quase metade investe na bolsa. O Brasil E a gente fala assim, nossa, não, agora todo mundo sabe de bolsa, tá, porque tem primo rico, Natália Arcuri, não sei o que, quantos influenciadores com milhões de...
2, 3, 4% do Brasil inteiro investe na bolsa, investe o dinheiro. É bizarro. Então, não tem a formação do ser humano na escola. Sim. Eu tenho a formação de, decora essas coisas aqui, da Segunda Guerra Mundial, quando foi isso, quando foi a Revolução. Minha filha tá no primeiro do ensino médio, ela tem 15 anos, ela começou a ter educação financeira, mas poderia ter sido antes. Poderia. E claro que os pais deveriam ir em casa. Sim, sim. Só qual que é o problema? Que eu não tive, e eu demorei muito e eu me queimei milhões de dinheiro porque eu não pude aprender e tive que ir na marra aprender as coisas. Que meus pais não tiveram. Eu só via eles endividados. Não, e aí Então, quando como você os pais vão ensinar para os filhos algo que eles não sabem, não aprenderam e não aplicam? Dinheiro é uma das maiores crenças limitantes. Cara, é né? muito. É. E ainda instalaram, tipo assim, aqueles tem de merecimento, que eu não mereço, Sim. ou tem de não consigo, ou dinheiro é sujo, capitalismo é uma bosta, as pessoas me devem, precisam me ajudar, o governo precisa me salvar, ajudar. Vitimismo. E acho que no Brasil é um pouco pior. Veio uma pergunta na minha cabeça para fechar, que surgiu, porque assim, você estava falando de tantas questões da importância do poder da mente, né, de conceber alguma coisa e materializar, tudo que tem essa frase, né, tudo que tem no mundo primeiro surgiu na mente de alguém, né? Beleza. Como você é um cara curioso, estudioso, você está falando de cripto, inovação, sobre futuro, você tem medo ou esperança em relação à inteligência artificial, no sentido de, você acha que a inteligência artificial, em algum momento, com esse crescimento exponencial de evolução, vai chegar no poder de uma mente humana, em todas as dimensões? Cara, eu acredito que vai chegar numa potência absurda, mas não em todas as percepções. Agora, porque é limitado, né? O ser humano precisa de referências e aprendeu e descobriu, criou coisas muito observando a natureza. Já existia. Ideias, isso, aquilo. A IA, a gente precisa treinar ela e ela precisa pegar tudo, né? Ela tem todas as referências do mundo, então ela pode ser muito mais criativa. Ela é muito mais rápida. Agora com computação quântica vai ser absurdo. Exato. Bitcoin tem que tomar cuidado. Blockchain tem que tomar cuidado e se adaptar também. Mas eu acredito que não vai chegar a ser como um ser humano. Porque você está falando das camadas... Das camadas... de consciência de emoção, espiritualidade. Pode até sentir emoção. Se a emoção é química no corpo e eu posso reproduzir a liberação dessas químicas e aquilo sentir e expressar do jeito que a gente programou, emoção ok. Agora, é um conceito muito complexo pensar na vida. Sim. A vida em si, sabe? A criação. Porque no fundo, essa pergunta que eu fiz, ela cai nesse lugar. Sempre vai cair. Né? Não existe... existencial, de certa forma. Sopro de vida, não existe espírito, não tem talvez tenha adaptabilidade de tanta referência e todo o conteúdo que a gente vai treinar elas, mas o ser humano sobreviveu a tanta coisa, sabe? Pandemia, sabe? Peste negra, tem tantas coisas de guerras, tudo, que eu acredito que a gente vai encontrar. A gente se adapta muito bem. A gente sobreviveu até agora por causa da adaptabilidade, né? Sobrevive mais adaptável, não mais forte, não mais bonito, não mais inteligente, e por causa de inteligência coletiva. Boa. Agora, complicado, né? Porque se IA, ele consegue juntar todas as informações e ter uma inteligência coletiva com outras IAs e rápidas, de formas diferentes, muito rápidas, é um pouco assustador. Não, e não tem, né? Não tem como... é muito mais ouvir uma opinião do que a gente conseguir projetar, porque a gente não sabe essa inovação combinatória, exponencial, quântica, de certa forma, onde vai chegar. Então... cara, é muito louco, porque hoje tá legalzinho, né? Ajuda muita coisa. E em breve, isso é uma coisa importante pro mercado de trabalho. Você perguntou aquela hora, eu falei, caramba, realmente vai substituir... Nossa, quase basicamente tudo. Bill Gates falou e teve um post, acho que antes de ontem, sobre isso, falando, olha, em 10 anos, médicos, advogados e professores serão substituídos 100%. Todos, né? Professor já não precisa. Sim. Se você hoje, não é que não precisa, gente, quer causar polêmica aqui, mas se você hoje eu só uso o Grok, ChatGPT e tal,
pergunta, filtra, dá uma organizada tal ali, meu, ele responde tudo. Faz tarefa, faz tudo, ensina, leciona, tira dúvidas, pede pra criar questões pra você fazer, faz prova pra você, isso, aquilo. E eu tava vendo esse braço robótico também, que mostrou ele costurando 1 grão de milho. Tipo, a precisão dos robôs cirúrgicos hoje, que um cirurgião na China pode operar nos Estados Unidos e tal. Mas por que uma IA não poderia fazer? Se é só o teu conhecimento do que não fazer, qual é a milimetragem da pele, isso, aquilo. Tem muita questão que é ética e não de tecnologia, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho certeza que vai surgir, assim, ó, óbvio que se o humano não regulamenta e deixa a evolução desenfreada, eu vou ser inútil também. Porque hoje já tem nos Estados Unidos um aplicativo que é terapeuta. Uhum. Se eu coloco todas as informações de hipnoterapias, com todas as técnicas que existem na hipnose, em outros aspectos da mente humana, eu treino, aí eu crio uma empresa chamada Terapia. E aí a pessoa conversa, vai falando, aí depois vai ter o que interface? Já dá pra criar um avatar com voz, rosto, tipo a Jarvis. Sim. Tanto que ontem o ChatGPT me perguntou, quer que eu crie pra você um avatar com seu rosto, voz, e como se fosse a Jarvis? Não, peraí, não é isso que eu quero agora, mas... E aí você vai poder ter terapeuta artificial que sabe todas as situações, todos os registros de terapia, por qual caminho técnico a seguir, por o que fazer. Ele mesmo bota um som que é o certo para aquele momento, ele fala as palavras certas. Pra que vai servir psicólogo, psicanalista, sabe, neurocientista e eu, hipnotista? Então eu tenho consciência disso, por isso que tudo é cíclico. Você define eu defino pra 3 anos e sempre acompanha a inovação e a evolução. Eu concordo contigo. Agora só dá pra pensar nesse curto prazo, porque 3 anos pra frente 5, tá 10. muito difícil de projetar. Cara. Daqui a 3 anos a gente conversa, a gente vê vamos onde conversar onde chegamos. vai dar tempo de chegar no poker? Vai, com certeza. Eu amo poker. Eu aprendi com 10 anos. Meu pai, que faleceu, ele ensinou pra mim, eu e meus irmãos a jogar quando eu tinha 10 anos, mais ou menos. E a gente jogava com moedas que dá exatamente as fichas. Era 1 centavo, 5 centavos, 10, 25, 50 e R$1. Aí ele separava as moedas do cofre e a gente jogava. Então eu entendi a regra. Aí depois eu fui aprender com a Kari, com o Mojave, tudo pra melhorar o jogo. E, cara, poker é um esporte da mente, totalmente mental. Sem dúvida. Além das regras, lógica, Sim. pensamento rápido e tal, expressão, leitura. E que legal conectar com família, desenvolvimento mental. No fim tem um círculo todo aí. Ah, né? tem, por isso, é muito louco. Por isso que me fico, tipo, cara, o que eu sou? Eu sou um camaleão. É isso. Meu posicionamento é o que? Um camaleão social. Sei fazer muita coisa, faço muita coisa e minha história se conecta com muita coisa. O poker, tipo, a galera fala assim, ele é mágico, joga carta. Não, meu pai ensinou a gente morrer quando eu tinha 10 anos de idade. Mas a dança eu tô dançando há 20 e poucos anos. Já participei de reality show do Fit Dance Stars, de dança. Mas hipnose, reality show, competição física, sabe? Eu fui no Legendários também, que agora tá da moda. Eu vi um post hoje falando assim, Legendários é a nova Rinodê. Todo mundo tá indo e tal, mas, cara, eu realmente faço de tudo. Você foi no momento bom. Né? Não, você foi quando, né? Eu fui ano passado, né? Mas agora é muito bom, cara. Tem que fazer. Homem que quiser fazer é bom, recomendo. Pyong, obrigado. Que isso, cara. Obrigado trajetória, pelo convite. Eu acho que tem, cara, muitos aprendizados sobre essa profundidade do quanto você estudou sobre a questão do desenvolvimento da mente, né? Isso, de verdade, cara, você foi fundo. E que esses próximos 3 anos nessa ressignificação da sua marca como um todo, né? Que dê muito certo, viu? Obrigado, cara. Vamos ver os próximos capítulos. Estaremos acompanhando em todas as redes. É isso aí, todas as redes Pyong Lee. PYNGLE, Instagram, TikTok, Kawaii eu criei. YouTube, Snapchat, Facebook, X. E não tem como administrar mais. OnlyFans? OnlyFans ainda não, mas tô pensando que... Mas eu sabia, criar o OnlyFans porque era um negócio de assinatura, conteúdo privado.
A mente humana, isso, aquilo. Só que o OnlyFans, ele não sabia. Acho que ele sabia. Tomou um caminho. Mas o pessoal do OnlyFans que tá querendo vir pro Brasil, eu conversei com um cara que tá talvez nessa iniciativa, porque eles querem trazer cada vez mais os influenciadores sérios para ter conteúdo privado no que a tendência desse futuro próximo do marketing de influência é o direct to fan, né? Que são as comunidades fechadas. Isso já é tendência, né? faz Exato. muito tempo. Agora. Só que eu fico me perguntando, porque tem. Eles ficam com quanto? 20%, não é? Ah, acho que sim. Acho que o take rate é alto. É alto e não é, depende, mas é que tanta gente hoje já tem comunidade própria, Exato. ferramenta, sabe? Eu não sei se para esses especialistas que precisa fazer, funil, isso, aquilo, mas ainda polui um pouco, né? Não sei se eles tinham que pensar em outra marca. Ou... Sim, o problema é a percepção da marca. É a percepção da marca, porque já era, fazem dinheiro pra caramba, margem de lucro absurda, crescimento absurdo, mas virou um novo Xvideos, né? Basicamente. Dá pra ir longe aqui. Daria pra te conversar, né? Cara, é muito louco. Podcast, eu já fiz um podcast de 4 horas e meia, 5, e ainda assim tem... não tem, é inesgotável. Outras oportunidades. Pyong, obrigado. Agradecer a audiência. Te volto na próxima semana. Obrigado, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima.